Bom dia! Bom dia! Bom dia, meninas! Mais uma segunda, 10 horas da manhã. Bora começar a semana com um cafezinho. Você tá com frio? Eu tô. Olha! Essa Belo Rio, frio, meu gelado. amigo! Gente, bom dia! Meu nome é Lorena Ribeiro. Eu vou resumir o que eu sou. Eu conversei com o Marcelo, eu falei assim, não, fala só 3 coisas. Eu falei, então tá bom. Eu sou consultora, marketóloga e comunicóloga e sou distribuidora independente da Junesse. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e também distribuidora oficial da Junesse. Muito bem, garota. E estamos hoje... aqui com uma pessoa fantástica. Essa pessoa que a gente está cercando desde que começou o programa. Já conhece essa pessoa, assim, antes da pandemia, bem antes da pandemia, inclusive. Enfim, é uma pessoa fantástica e tem uma contribuição muito importante aqui na minha família, né? Porque o maridão é coach dela, né? Vocês vão saber mais, gente. Vamos lá, Yassanan, querida. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, meninas. Enfim, né, a gente conseguiu marcar. Um tempo já tentando mesmo, mas enfim a gente conseguiu. Que bom, tô super feliz de participar aqui, super feliz com o convite de vocês. Espero que as expectativas sejam supridas, né? Porque foi tanto tempo tentando que agora eu tô até com medo de falar alguma coisa que não deve aqui. Não, tá ótimo. Pode ficar tranquila. Yassanan, conte pra turma aí sobre você, onde você nasceu, patati patatá. Vai lá, querida. Nossa Senhora. Bom, eu nasci, gente, outro dia, né? Porque eu sou uma pessoa muito jovem, muito pouco tempo de nascida, sabe? Depende, você já tomou vacina ou não? Porque nós estamos... Bom, pra você ter uma ideia, eu já tomei a primeira dose da Coronavac. Eita. E já tem 2 semanas, se não me engano. Uma semana. Dia 20 de agosto eu já tomo a segunda dose e já termino de virar jacaré. Então, pra vocês terem uma ideia, né, do tempo que essa pessoa aqui está nascida, está habitando essa terra. Mas enfim, nasci em Conselheiro Lafayette, que é o interior de Minas, 100 quilômetros de Belo Horizonte, chama-se Conselheiro Lafayette a cidade. Cresci em Lafayette e fiz faculdade de Direito aqui. Quando eu estava com 8 anos de idade, eu fui visitar o fórum junto com a minha tia, que era advogada na época, e perguntei para ela o que eu precisava fazer para poder trabalhar naquele lugar. E ela falou, você precisa fazer faculdade de Direito. E ali, com 8 anos, eu decidi que faria Direito. Meu Deus! E realmente levei isso adiante, mas quando chegou na época de fazer o vestibular, olha que coisa engraçada, eu pensei em fazer psicologia. Falei, não, eu vou tentar vestibular para psicologia também. E aí, na época, meu pai virou para mim e falou assim, olha, você falou a vida inteira que você ia fazer Direito, aí você tenta vestibular para Psicologia e Direito. Se você passar nos 2, como é que vai ser? Aí eu falei, tem razão, vou fazer só Direito. Vou tentar só para Direito. E fiz faculdade de Direito, acabei fazendo em Lafayette mesmo. Lafayette tem uma faculdade de Direito muito tradicional, já bem antiga, e fiz a faculdade em Lafayette. Assim que eu formei, eu fui embora para Belo Horizonte, e chegando em Belo Horizonte, na época, né, eu formei com 22, 23 anos. Eu já pensei em fazer concurso, eu achava que eu queria fazer concurso. Mas, assim, a gente não entende os próprios sinais que nosso coração manda, né? Na época eu falava que eu ia fazer Direito, ia fazer concurso para eu ter uma estabilidade, porque, na verdade, o que eu queria mesmo era ser professora, era fazer mestrado e dar aula. E aí, essa concepção errada que a gente tem de achar que professor ganha mal, né, essas coisas todas, então eu achava que eu precisava de ter um concurso para poder me manter. E aí eu fiquei um tempo, em torno de 1 ano, pelo menos, dando para concurso, fiz a prova da ordem, que foi em 2006 isso, fiz a prova da ordem. Então aí, ó, o povo que estiver assistindo, ouvindo a gente, é só fazer as contas que já sabe a idade que eu tenho, ó. Aí, 2006, então eu fiz a prova da ordem, passei, mas fui percebendo que concurso realmente não era minha praia, assim, essa coisa de ser funcionária pública, servidora pública, com aquela questão burocrática e ficar ali engessada, não era muito para mim. E no ano seguinte
seguinte, eu resolvi fazer uma especialização em gestão de negócios. Uhum. Por que eu resolvi fazer uma especialização em gestão de negócios? Porque meus pais têm uma academia em Conselheiro Lafayette, uma escola de natação, uma academia. Uhum. E eu sempre gostei, sabe, assim, de vendas. Eu sempre tive tino para negócio. E resolvi fazer a pós. E 2008 eu voltei para Lafayette. Falei, eu vou trabalhar com meus pais. E voltei. Então, em 2007, enquanto eu fazia a pós, eu já estava trabalhando com eles na administração. Fiquei com eles em 2007, 2008, 2009. Mas eu não sei se algum de vocês já trabalhou em família na vida. Já. Sendo uma pessoa... Você imagina bem. Uma família de pessoas teimosas. Mais nova. Quando você é mais novo, você acha que você sabe tudo, né? Inclusive, você acha que você sabe o que é melhor para seu pai e para sua mãe. E aí, eu fui trabalhar com eles, tinha ótimas ideias, mas assim, era uma briga atrás da outra. Toda semana tinha confusão, porque eles não queriam fazer as coisas do jeito que eu fazia, que eu achava que deveria ser feito. É aquele negócio, a gente sempre fez assim, deu certo, para que mexer? Então, assim, ninguém estava certo no final das contas, nem ele, nem eles, nem eu, mas, assim, eu também não abaixava a cabeça, né? Imaginem bem. E aí, as brigas foram ficando muito intensas. Eu falei, eu não dou conta de trabalhar com vocês, não. Eu vou voltar para a área jurídica, que é a melhor coisa que eu faço. E aí, quando foi em 2010, se não me engano, 2010, eu resolvi fazer outra especialização. Fiz uma especialização em Direito do Trabalho. E terminando a especialização, eu comecei a procurar uma maneira de fazer o mestrado. Durante a especialização, eu tive alguns professores da UFMG, então, assim, toda aula, quando terminava, eu ia atrás dos professores, falava, eu quero fazer mestrado e tal, o que eu faço? Era aquela aluna chata, sabe? Ficava ali segurando o professor depois da aula. E aí, eu tive uma professora que foi muito solista e falou, olha, manda o seu projeto de pesquisa para mim, porque eu vou ler e vou tentar te ajudar de alguma maneira. E aí, eu fiz isso, mandei meu projeto de pesquisa para ela. Na época era em Direito do Trabalho, apesar de eu sempre ter gostado muito, desde a faculdade, eu sempre gostei de filosofia, mas até então eu tinha pensado em fazer na área de Direito do Trabalho. E aí, quando eu mandei para ela o texto, né, o meu projeto, o suposto projeto de pesquisa, ela falou comigo, olha, acho que você precisa você precisa usar a filosofia que está muito seco, está muito dogmático o seu texto, né, e tal, mas eu vou te passar o contato de uma pessoa que talvez possa vir a ser o seu orientador e tal. E aí começou a minha saga para entrar na UFMG. Ela então me mandou o contato de um professor, aquilo era final do semestre letivo, então ela me mandou o contato, isso foi em 2010, eu entrei em contato com o Renato, ele falou, vem aqui na UFMG pra gente conversar. Isso eu estava em Lafayette ainda, na época, fui, marquei com ele, e a gente começou a conversar, ele falou, eu vou te emprestar uns livros, você lê durante as férias de julho, em agosto eu vou te convidar para você assistir as minhas aulas. O cara nunca tinha me visto, me emprestou uns livros, vem assistir as minhas aulas como ouvinte para você entender como é que é a dinâmica nas aulas do mestrado e você entender se é isso que você quer. Eu falei, tá bom. E aí eu engoli os livros durante as férias de julho, né, as férias letivas, e em agosto eu estava lá. Então eu assisti as aulas dele, eu assisti as aulas de uma professora. Como é que era? Eu assisti as aulas do Renato terça-noite, de uma outra professora na quarta de manhã, como ouvinte, voltava para Lafayette para trabalhar com os meus pais, voltava para BH na sexta-feira à noite para assistir a aula ainda da especialização, sexta à noite, sábado de manhã. Então, foi um semestre desse jeito. Aí, no semestre seguinte, 2011, eu comecei a assistir mais aulas como ouvinte. Então, eu ia para Belo Horizonte segunda, assistia a aula segunda-feira à tarde. Depois eu voltava, acho que na quarta-feira, assistia aula na quarta, assistia aula na quinta. Aí voltava para Lafayette, trabalhava com os meus pais ainda. E aí, nisso, eu fiz a prova do mestrado. Em maio de 2011, passei. Passei no mestrado na UFMG, só que eu abandonei o Direito do Trabalho e fiz o mestrado completamente na filosofia. E ali, assim, eu me encontrei mesmo, porque filosofia é uma coisa muito voltada para o ser humano, para
que é o ser humano, né? Como que o ser humano funciona. E ali foi, assim, a minha realização. Se vocês perguntarem qual é o meu maior orgulho de algo que eu já fiz na vida, eu digo para vocês que é o meu título de mestre, sem dúvida alguma. Assim, eu tenho muito orgulho e não escondo isso, sabe? E aí terminei o mestrado já com uma proposta da PUC, lá em Poços de Caldas, para ir trabalhar lá, para dar aula de Direito Civil. Não conhecia ninguém na cidade, fui embora. Isso já era 2014, fui embora. Trabalhei lá como professora substituta durante um semestre. E aí, terminado o semestre, o professor que eu estava substituindo voltou. Então, eu me vi desempregada, vamos dizer assim. E aí, só que na sequência abriu um processo seletivo para professor da Universidade Estadual de Minas Gerais no campus de Diamantina. Sim. Aí eu fiz o processo seletivo, passei, apesar de ter sido um processo seletivo, na época os concursos ainda não eram para efetivos. Então eu passei no processo seletivo para ser professora designada da Universidade Estadual. Então eu fui. Aí eu fiquei lá dando aula de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. No ano seguinte, eu fazia parte de um grupo de professores que era contrário ao diretor que estava na faculdade. E não tem jeito, gente. Política em tudo. Assim, nós somos seres políticos, né? O humano é um ser político por natureza. Afinal de contas, a gente vive em sociedade, né? E ainda mais dentro da faculdade de Direito. Então, a política está mais presente ainda. E como nós éramos contrários àquela pessoa que estava ali na diretoria e estava em uma situação bem insustentável, muitos professores não deram conta, pediram a exoneração. Nossa. Eu ainda permaneci um tempo, mas quando chegou no final de março, abril, se não me engano, no início do semestre letivo, já não tinha quase mais nenhum professor aliado. E a situação política da faculdade estava muito difícil de ser mantida, assim, o posicionamento dos professores, toda a situação, sabe, da faculdade em si. E financeiramente não estava interessante manter lá, não estava interessante para a faculdade. Foram uma série de questões, eu pedi exoneração. Pedi exoneração, conversei com os meus pais, falei, olha, vou voltar para casa, mais uma vez, vou sentar de novo para estudar para concurso e vou trabalhar com vocês. Pode ser enquanto, né, porque eu não dou conta de ficar só estudando, né? Minha mãe falou, não, ótimo, beleza, vem. E aí, então, isso era abril, só que quando foi 1 ou 2 semanas depois, aquela minha professora que fez a ponte lá na especialização para que eu fizesse contato com o meu possível orientador de mestrado, entrou em contato comigo e falou, olha, Sanã, eu fui convidada pelo governador para ser a secretária adjunta de Casa Civil e eu estou entrando em contato com uma equipe pequena de até 10 pessoas, eu estou com uma equipe de pessoas que eu confio, que eu sei do posicionamento, eu sei de tudo mais, e eu estou querendo que você venha trabalhar comigo aqui na Casa Civil, em Minas Gerais. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, bora, que dia? Tô indo. Peraí que você vai contar mais. Só um minutinho, a gente já volta. Vamos! Continua. Epa, que a minha história é longa, gente. Então, assim, até chegar no momento atual é muita coisa. Mas é bom, histórias assim, desafio, né? De escolhas, muito bom. Mas e aí você foi para a parte pública, carreira política? Voltei para a parte pública, porque no último ano de faculdade eu tinha trabalhado na Prefeitura de Lafayette e no PROCON de Lafayette. Então, voltei para a área pública de novo. E aí fui, assim, questão de umas 3 semanas depois eu fui nomeada e fui trabalhar na cidade administrativa. E lá eu fiquei de 2015 até final de 2018. Início de 2015 até final de 2018. O mandato inteiro do governador, que até então estava no poder naquela época. E aí eu fiquei, então, na cidade administrativa. E no mesmo período abriu um concurso para professor substituto da UFMG. O concurso de professor substituto é diferente do professor efetivo. Você tem um prazo, pode ficar 24 meses. Eu fiz o concurso, passei. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando na cidade administrativa ao mesmo tempo que eu dava aula na UFMG. E quando chegou, na última semana, gente, de concurso, de professora, e coincidentemente era semana de provas, terminava o próximo ano do semestre letivo,
Quando eu apliquei a primeira prova e entrei no carro, eu chorava igual criança, porque, assim, estava terminando o meu contrato e eu amo dar aula, sabe? Eu amo os professora. Eu amo quando eu encontro algum ex-aluno meu na rua e eles gritam, professora, como é que tá? Cara, aquilo ali é uma realização para mim, vocês não imaginam quanto isso me faz feliz. E aí eu chorava igual criança, assim, desorientada, sabe? Eu falei, não, minha vida acabou, né? Aí ainda continuei na cidade administrativa mais um tempo, só que, sendo muito sincera, eu gostava muito de dar aula, eu amo dar aula, mas o direito já não me satisfazia mais, eu já não era feliz mais na área jurídica, sabe? O direito me incomodava muito mais do que me satisfazia, me alegrava. Tinha algumas questões jurídicas, não só jurídicas nos sentidos judiciais, mas no sentido administrativo mesmo, do direito público, que estava me causando muita tristeza. E aí, em razão disso, eu fui começando a pensar o que eu ia fazer da minha vida quando terminasse aquela possibilidade de estar ali na cidade administrativa, porque a gente sabe que era ano de eleição, corria o risco de o governador não permanecer, assim como ele não permaneceu. Eu poderia continuar. O cafezinho chegou com pão de queijo. Aí, assim, você tá vendo aí, né? Você não é boba não, né? Aí a gente gosta. Tintim. Olha, tá quentinho. Eu contratei um cozinheiro aqui barato, bobo. Ele é trilingue, mas saiu baratinho pra mim. Sério? Olha só, esse aí é bom, hein? Depois você me passa o contato, quem sabe eu vou chamar ele lá em casa também. Tá convidada. Mas aqui, ele é trilingue, mas ele sabe também cozinhar ou ele só enrola em outras línguas? Ele é especialista em carnes. Opa! Ó! Churrasco, aí é bom. Essas coisas assim, sabe? Isso. Aham. E não quebra o pão de queijo não, né? Não, tá? Vou te contar que o cheiro aqui tá um espetáculo. Pena que você não tá em BH. Então tá bom. Então eu vou querer o contato desse cozinheiro aí depois. Tá bom, pode deixar. Já falei, tá convidado. Opa! Em breve. Mas, enfim, o que aconteceu foi que eu, então, comecei a procurar outra coisa, sabe? Falei, gente, eu não quero continuar na área do direito, eu realmente não tô feliz mais, eu quero trocar de área. Isso foi 2018, gente, a gente já deu um salto aí, né? Já tô em 2018. E aí, o que aconteceu? Eu acho que são coisas que o destino mesmo, sei lá o que é, o universo, o cosmos, ajusta pra gente, deve ser algo desse tipo. Uhum. Só sei que quando eu comecei a procurar outra coisa, procurar outra área, o que eu faço da minha vida, em questão de 2 semanas eu escutei a palavra coach diversas vezes, sabe? Uhum. Meu primo tinha feito o curso de coach, uma amiga minha que estava atendendo, que já tinha feito a formação, já era master coach, estava super feliz, uma colega de trabalho falando que estava fazendo um processo de coaching, eu falei, não, gente, peraí, eu tô pedindo um sinal pro universo e o povo começa a falar para coach toda hora, deixa eu entender isso aqui, deixa eu pesquisar, deixa eu procurar saber. E aí eu fui ver que coach nada mais era do que algo muito parecido com psicologia, apesar de não ser psicologia, mas é algo muito parecido, porque trata trabalho de desenvolvimento humano, e tem muito da filosofia, porque dependendo da escola que você se forme, da área de coaching que você segue, você vai ter ali um embasamento filosófico muito forte, que é uma outra paixão minha. Eu falei, bom, acho que eu encontrei. E aí fui e fiz a minha primeira formação de coaching no meio do ano. Apaixonei, falei, nossa, eu já terminei a primeira formação de coaching comprando a segunda formação. Então eu fiz a primeira formação do Life Coach, que é o coach de vida, e já fiz a outra formação, que é o Executive Coach, porque é voltado para empreendedores, empresários, coaching de liderança, de equipes, ali em 2018 mesmo. Em 2018 mesmo eu comecei a atender. No final do ano eu já comecei, já estava com umas 3 coaches, foram 3 mulheres, né, que eu fui e comecei a atender. E aí, em 2019, eu tinha saído da cidade administrativa e com a formação de coach voltado para empreendedores, empresários, o que aconteceu? Minha mãe vem atrás de mim de novo e fala, trabalha com a gente de novo, que a gente está precisando de você de novo aqui. Aí eu falo, não é possível, meu Deus do céu. Eu de novo. Então, eu ficava metade da semana em Lafayette, trabalhando com os meus pais da empresa, né? Com a minha mãe, principalmente na parte administrativa da academia, e voltava para Belo Horizonte atendendo como coach.
E aí foi, meu ano de 2019 todo foi assim. Só que eu fiquei muito estressada, acabei ficando doente no segundo semestre de 2019 e tudo mais. E cheguei na conclusão que não dava, que eu queria realmente focar mais no coaching. Só que ainda continuei em 2020. 2020 aconteceu o quê? Pandemia. E a academia ficou quase 7 meses fechada. E aí esses 7 meses foram cruciais para mim, para eu entender uma série de coisas minhas. E nesses meses eu continuei atendendo no coaching, continuei estudando muito. E aí eu fui entendendo mais a minha metodologia de atendimento. E eu, então, passei a ter um método meu no coaching. Eu não sou uma pessoa tecnicista, sabe? Eu não faço atendimento no coaching só com aquela cabeça voltada para a técnica, sem entender que é o ser humano que está ali do outro lado. Pelo contrário, a minha ideia é exatamente essa. É compreender o ser humano que está sendo atendido comigo, e para isso não tem como. Eu uso da filosofia. Então, eu bebi em várias fontes da área do coaching e acabei, no final das contas, fazendo uma especialização no ano de 2020, voltada para comportamentos sabotadores, com o meu mentor, que se chama Eric Arruda. E ali foi assim, o que eu realmente precisava para entender o mais que eu precisava do coaching, que é conhecer o ser humano naquilo que ele se sabota, que o coaching funciona muito bem, só que eu comecei a ver que tinha momentos que as pessoas travavam. E eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu fiz a especialização em comportamentos sabotadores, aí eu compreendi que a gente tem essa questão da autossabotagem, todos nós seres humanos temos, e que essa era assim a chave que eu precisava para poder fazer com que os meus coaches conseguissem realmente caminhar e dar bons passos dentro do processo de coaching. E foi aí então que eu aprofundei mais ainda, mergulhei mais ainda no coaching e estou seguindo nessa área até hoje, mas sendo bem empreendedora, porque aí agora eu estou desenvolvendo cursos, porque não tem jeito, eu sou empreendedora mesmo, estou desenvolvendo alguns cursos que eu vou lançar ainda esse ano e atendendo no coaching. Então, hoje, a Yassanã é coach muito feliz. Nossa isso. Senhora. Muito legal. Então... E aí, gente, eu não tenho 80 anos de idade, não, eu tenho 38, tá? Eu ia perguntar aqui, porque a cara é nova, né, gente? A cara é nova. Mas com esse tanto de coisa que eu já fiz, né, parece assim, não, essa pessoa... Isso porque eu já engoli uma parte das coisas que eu fiz, gente. Porque eu dei aula de inglês, eu fui vendedora. Aula de inglês teve isso também, gente. Eu até achei que você fosse mais ou menos da minha idade. Só que você formou quando eu entrei na faculdade. Eu falei, não, já tem uma diferencinha. Pois é. Eu saí do colégio e entrei. Com 15 anos. Isso, tipo isso. Eu saí do colégio direto pra faculdade e olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu não aconselho as pessoas a fazerem isso não, sabe? Eu acho que quando a gente entra um pouco mais adulto na faculdade, a gente tem mais maturidade, a gente tem certeza mais do que a gente quer. Apesar de eu ter estudado muito, levei a faculdade muito a sério, mas eu acho que é uma questão mais de ter certeza do que você quer fazer, sabe? Mas fato é que eu não arrependo de ter feito direito, de forma alguma. O direito me deu essa trajetória, mas não quero voltar para a área jurídica. Minha área é realmente desenvolvimento humano, é o empreendedorismo, é o coaching mesmo, sabe? E a psicologia veio de outra forma, né? Lá de trás. Exatamente. Emergindo aí de outro jeito. Exatamente, mas é engraçado, sabe, Alice, que eu ainda penso em fazer não a faculdade, porque eu acho que eu não tenho mais paciência para sentar num banco de faculdade e fazer. Mas eu penso, talvez, em fazer uma especialização em psicanálise, alguma coisa desse tipo, e daí, quem sabe, daqui a alguns anos, enveredar de novo para um mestrado na área de psicologia ou na área de educação, porque o coaching é interessante, depois que você começa a estudar mesmo com seriedade o coaching, você percebe que o coaching não tem só a área da psicologia como base. O coaching é uma área muito interdisciplinar, então a gente tem ferramentas da psicologia, a gente tem ferramentas usadas em treinamentos de equipes esportivas, a gente tem ferramentas da área de administração de empresas, mas a gente também tem muito da pedagogia. É muito interessante, sabe? Assim, à medida que você vai estudando, você vai entendendo isso, você fala, não, o coaching é muito da área pedagógica, porque o pedagogo é a pessoa que vai te acompanhar no seu processo de aprendizado, no seu processo de desenvolvimento.
Tanto é que a gente tem a pedagogia empresarial e o coaching está ali na área empresarial também, na área de humanas, na área de pessoas. Então, assim, pode ser que um dia eu pense ali em fazer um mestrado, um doutorado na área de psicologia ou de pedagogia, né? Mas isso é um plano para daqui a alguns anos, gente. Eu tenho uma coisa que eu brinco dizendo o seguinte: eu vou morrer doutora. Então, assim, nem que seja a última coisa que eu faço, eu ainda faço doutorado. Aí eu vou esperar para eu decidir se vai ser na área de psicologia, se vai ser na área de pedagogia, que eu consigo mesclar com o coaching, porque o coaching é o que eu quero fazer mesmo, que é o que eu vou dar continuidade na minha vida. E aí é isso. Agora me conta uma coisa, você falou de 2018, do coach e tal. Em 2018, eu lembro bem, não sei se você vai lembrar, uma novela global banalizou muito o conceito de coach. Você lembra disso no início de 2018? Lembro e sei quem foi a escola que deu embasamento, não vou falar, né? Mas, assim, teve uma escola de coaching que deu embasamento para aqueles atendimentos de coaching ali. Depois eles lançaram até uma nota explicativa e aquilo ali foi... Olha, eu vou te dizer, coaching, as pessoas levam muito na brincadeira, acham que é charlatanismo e tal. Não é, eu garanto que não é, mas assim, questões desse tipo, igual aconteceu naquela novela, prejudicaram demais, sabe, as pessoas que levam coaching com seriedade, porque aquilo ali foi, assim, terrível. Pera aí que a gente volta no próximo bloco, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Só um minutinho. Voltamos a assuntos polêmicos. No bloco 3. Bom, aí continuando a minha pergunta, ela é uma pessoa animada, né? Então, continuando a minha pergunta, você, com todo o seu critério jurídico, experiências que você teve, professora, mestrado, sabendo dessa questão da banalização de uma profissão, certo? Exato. Que existe muito preconceito hoje, você sabe disso, né? Hoje não está tanto, mas eu acho que ano passado estava muito exagerado o preconceito em relação ao profissional de coach. Teve muita gente que ligou isso à motivação, né? A frases motivacionais, isso é coisa de coach. Isso, da banalização. Aí fica... Muito bem lembrado. Exatamente. Motivacional. Isso aí é outra coisa que banalizou muito. Isso porque as aqui pessoas é o lado acham bom que do coach que ela tá falando, inclusive. E mesmo assim banalizou, né? Porque as pessoas acham que isso aí, que o coach vai ficar ali te motivando, falando, vai lá que eu acredito em você, vai lá. Não é isso, gente. Não é mesmo. Claro que a gente vai motivar, a gente vai incentivar a pessoa, mas assim, a gente não é só isso, sabe? Não é só isso que a gente faz. Bom, aí a pergunta é, como a senhorita fez para escolher a escola ou as escolas nas quais você estudou para se profissionalizar, né, para ter um diploma, para, além do diploma, fazer um curso que gerasse um resultado positivo nos seus coaches? Como que você escolheu essas escolas? Por onde que você se embasou? Bom, o que acontece? Quando, então, aconteceu lá em 2018, que eu falei que eu escutei várias pessoas, né, assim, em situações aleatórias falando de coaching, dessas pessoas foi meu primo. E esse meu primo é engenheiro de produção e a irmã dele é psicóloga. E os dois fizeram uma formação de coaching numa determinada escola e me indicaram muito. A minha prima depois, inclusive, fez uma outra formação nessa escola de psicologia positiva. E gostou muito e falou, olha, recomendo, é séria, a escola é séria, pode entrar em contato com eles. E aí eu procurei saber, é uma escola que já está quase em torno de 20 anos no mercado, é a segunda mais antiga do Brasil. Fui pesquisar, fui saber a respeito dos profissionais que fundaram a escola. Então, a única pessoa que tem o título de mestre que fez, Daniel Goleman, a formação em psicologia positiva lá nos Estados Unidos e que tem essa titulação aqui no Brasil é a Flora Vitória, que é uma das fundadoras dessa escola que eu formei. Então eu falei, existe seriedade aqui, né? E aí eu fui procurar saber também a respeito dos trainers, né? Das pessoas que eram os formadores ali da escola, dos multiplicadores. E, por exemplo, o meu primeiro trainer, ele é um ex-padre, Marcelo. É um cara fantástico, ele largou a batina porque se apaixonou e ele mesmo falou que queria continuar trabalhando com a área de desenvolvimento humano e foi por isso que ele foi para o coaching, assim. Então, assim,
Então, muito interessante a história dele também. Então, assim, foi por este motivo que eu escolhi a escola e digo para vocês, a gente tem que ser muito criterioso, muito. Hoje em dia, se eu fosse fazer uma nova formação, eu faria uma formação em outro instituto, porque à medida que você vai estudando, você vai percebendo certas coisas, né? Igual, a escola que eu fiz é uma escola muito técnica mesmo. E eu gosto deles em razão de eles te passarem a técnica, te instruírem da melhor forma possível, mas é aquilo que eu disse. Eu meio que criei a minha metodologia e eu entendo que eu não posso só aplicar a técnica, porque ser humano é ser humano, é complexo, é sistêmico, então existem uma série de questões ali. Então eu acabo mesclando ferramentas da escola que eu formei com uma outra escola que eu descobri no decorrer dos meus estudos e que eu me apaixonei, que tem uma metodologia muito fantástica também, e eu hoje, se eu fosse mais alguma formação, e que daqui a um tempo eu farei, lógico que a gente tem que atualizar sempre, Sim. Eu farei nessa outra escola. E, inclusive, esse meu mentor, o Eric Arruda, que é quem desenvolveu a metodologia dos comportamentos sabotadores, ele é egresso dessa escola que eu quero fazer uma formação daqui a um tempo. Então, assim, a minha especialização... aí foi por um acaso, vamos dizer assim. Eu conheci o Eric Arruda assistindo uma live dele no Instagram, achei sensacional. Ele lançou uma maratona para falar sobre os comportamentos sabotadores. Eu assisti a maratona toda e no final eu comprei a especialização dele. E assim, nossa, foi um investimento melhor que eu fiz na área do coaching até hoje, que foi sobre os comportamentos sabotadores, e que é o que eu tenho me especializado cada vez mais, estudado cada vez mais e atendido sempre voltado para isso. Então foi assim que eu cheguei nas escolas que eu estudei. E o que eu fiquei pensando na hora que você estava contando essa história, eu falei, gente, e quando você falou, vou estudar para o coach, vou mudar de carreira, vou começar, né, em outra área. Quais foram as reações, assim, dos seus pais? Nossa, você tá doida? Ai, olha, tem de tudo, entorno, sabe? Assim. Meu pai até um pouco tempo atrás, eu vou te dizer assim, acho que até ano passado, ele ainda ficava tentando me fazer voltar para a área jurídica. Virava e mexia, ele me mandava uma mensagem assim, vaga para advogado na cidade tal. Aí me mandava a vaga, assim, né? Aí eu falava com ele, nossa, muito obrigado, vou passar para os meus amigos advogados. vou ver se alguém está precisando de vaga, está precisando de trabalhar como advogado e vou informar, sabe? Ele virava e mexia, ele fazia isso. Até um tempo atrás, ele me levou num lugar aqui, no interior, e falou assim, eu tô falando aqui, gente, porque eu tô no interior hoje, né? A gente tá aqui conversando à distância. Até pouco tempo atrás, ele ainda tentou me levar para conhecer uma pessoa, para ver se essa pessoa me abriria uma possibilidade na área jurídica, sabe? Eu fui a contragosto para falar que eu estava indo para satisfazê-lo, mas quando chegou lá e essa pessoa começou a conversar comigo, eu disse que eu era coach, a conversa mudou totalmente de rumo e ele pediu para eu levar para ele uma proposta de um planejamento, de um processo para a área que... Você virou cliente. Eu falei, pai, não tem jeito não, é coach mesmo, sabe? E aí, assim, a conversa do jurídico desvirtuou toda, eu acho que essa foi a gota d'água, assim, o que faltava, e aí ele parou de tentar me persuadir e voltar para a área jurídica, sabe? Mas as reações foram diversas, eu tive que ouvir o pessoal rindo, falando que coach era coisa de gente que não deu certo em nada e por isso que foi dar conselho, né? Tem muita gente que acha que o coach é conselho, que foi dar conselho para outras pessoas que não estavam certo em nada. Eu falei, que beleza! Eu falei, mas aí é que a gente aprende, a gente vai dando certo em um monte de coisa, então uma hora você pode dar conselho, como não fazer? No mínimo. Eu levava na brincadeira, levo até hoje na brincadeira. Tem um amigo meu até hoje que me manda piadinha de coaching e eu ri, porque eu vou fazer o quê? Quando eu era da área jurídica, eu tinha que escutar que cada vez que você balançava a árvore, dava um tiro pra cima, caía sem advogado, e é verdade. Sempre tem, né, as piadinhas, então faz parte. Realmente eu escuto isso há muitos anos já, né? Já vai para 16. Mamãe outro dia virou para mim e falou assim, minha filha, eu tava fazendo as contas aqui, nenhum de vocês três, os 3 filhos, né? Nenhum dos 3 tem emprego fixo.
Eu tô muito triste. Eu falei assim, mãe, nós estamos em outros... Apesar da sua filha ser do século passado, nós estamos em outro século. A senhora pensa bem, mãe, eu já fui CLT, não tem nada contra CLT, posso ser CLT de novo? Posso, não tem problema com empreendedorismo pra mim, na minha cabeça, né? Aí ela falou assim, não, que loucura, né? E o meu sonho era que vocês fizessem concurso pra passar na caixa, igual seu pai. Nossa. Porque mamãe também era concursada do Estado, né, professora? E aposentada. E papai já morreu. Falei, pois é, né, mãe? As coisas mudam. Ai, mas não sei. Eu fico tão feliz quando você tem o fixo. Eu falei, mãe, nada contra quem gosta, mas o fixo é fixo, mãe. A palavra do fixo é que ele é fixo. E eu não nasci pra ser fixa. Né, eu sou assim também. Eu gosto do desafio, sabe? Eu realmente gosto do desafio. Eu encaro de frente, eu não tenho medo, não, sabe? E o coaching é uma forma de empreender, igual eu falei, eu estou agora desenvolvendo alguns cursos para poder lançar online. Então, assim, é uma forma de empreender. Claro que a gente, quando você tem um fixo, é muito tranquilo. Você fala, não, eu posso contar com isso. Mas você também fica engessado. E eu não sou assim, sabe? Eu sempre fui... sempre fui muito nada, muito... Você vê bem, eu trabalhava 40 horas na cidade administrativa, mais 20 horas na UFMG, e fora deslocamento, né? Porque em Belo Horizonte você ainda tem a questão do deslocamento. Então, assim, eu ficava em torno de 80 horas voltada por semana só para o trabalho e tava ali, sabe? Então, assim, era uma forma, né, de me manter na agitação, porque eu gosto disso. Então, não tinha jeito. Eu não sou dessa coisa, isso também acho, né, admiro, meu namorado, igual a gente falou agora no inicinho, né, antes de começar, o namorado é seletista, ele é administrador de empresas, e ele gosta, sabe, é um cara super empreendedor, mas ele gosta dessa coisa de empresa, de administrar, de estar ali, estar na veia dele. Meu marido é a mesma coisa, ele falou assim, eu acho muito legal, mas eu não, pra mim é bom, assim, trabalho, horário, encerra... E o salário tá lá, eu falei, tá tudo certo, cada um, né, no seu... Cada um no seu quadrado. Pois e aí tá tudo certo. O negócio é respeitar as decisões, né, de cada um. E é uma coisa que o coaching ajuda muito. Quando você pega, quando eu pego um coach que tá ali numa dúvida, numa indecisão, numa necessidade de tomada de decisão, eu adoro, porque é um desafio sensacional, sabe? E ajudar a pessoa a entender o que ela quer para a vida dela, ajudar a pessoa a ser satisfeita com o que ela escolhe, isso é muito gostoso, sabe? Isso traz muita alegria quando você vê que a pessoa está feliz nas decisões que ela está tomando e tomando decisões com segurança. Isso é muito bom. Igual, hoje eu estou com uma coach, por exemplo, que está desenvolvendo curso online. Ela é professora de português, de rede pública e rede privada, e gosta de ser professora, mas quer lançar cursos online. E a gente está trabalhando nisso, nessa tomada de decisão dela, sabe? Cada vez que ela avança, que ela quebra uma barreira, que ela consegue gravar um vídeo, que ela faz alguma coisa nesse sentido, eu vibro junto. Agora, 2 semanas atrás, uma coach minha, em razão dela ter conseguido calar o comportamento sabotador dela, ela venceu uma licitação. Gente, eu estava na esteira, fazendo academia, na esteira. Ela me mandou um áudio e eu estava ouvindo o áudio dela. Eu devia, quem estava vendo ali a situação, deve ter pensado que ela tá doida, porque enquanto eu estava fazendo isso, na hora que ela começou a me narrar no áudio, ela tinha conseguido calar o sabotador dela, não desistiu da licitação em razão de uma coisa que tinha acontecido, foi até o fim, lutou, conseguiu a licitação, ganhou e fechou o contrato. Eu comecei a pular igual uma maluca na esteira, porque parecia que era eu que estava ganhando aquela licitação, sabe? Porque eu sei o quanto foi importante o papel de trabalhar junto com ela e fazer ela não desistir daquilo e caminhar, sabe? Então, assim, nossa, é muito satisfatório. É muito bom você ver que você ajudou, nem que seja um pouco, as pessoas se realizarem. Muito bem, garoto. Aqui, nós vamos voltar daqui a pouco, no último bloco. Queremos saber mais do sabotador aí, porque todos nós temos. Tá bom? Exatamente. Voltamos já. Tá joia. Voltamos. Bom, e a Sanã, ela fala bem. Esse programa é bom, que eu falo pouco, né? Programas que eu falo pouco é ótimo, né, Alice? Não vou falar nada, não. A gente quer saber, então, Yassana, como que é essa questão do perfil sabotador, como que a gente consegue identificar, enfim.
Ô, Lorena, mas eu falo muito, Lorena. Se não me interromper, eu vou embora o resto do dia Minha falando. filha, Você sabe como e eu sou. eu, a matraca, só que com a rádio eu tô resolvendo isso. Porque a Alice é mais Nossa quieta. senhora. Aí a Alice fala, eu fico feliz que a Alice fala, eu fico ouvindo. Vai lá, Alice. Não, mas eu Nossa, mas eu falo muito. Eu falo muito. Teve um sábado que eu fui aí pra casa da Lorena, nós fomos tomar um vinho. Foi. Eu cheguei às 4 horas da tarde, fui embora 2 horas da manhã, né, Lorena? Nossa. E nós duas falando igual, sei lá o quê. Marcela ia no escritório e voltava, ia voltar. Nós duas conversamos, minha filha, mas assim, não foi pouco, não. Por fim, o Miguel já tava caindo de sono. Eu falei assim, nossa, Miguel, tá na hora de eu ir embora, né? Ele, Eu falei, tá mesmo, tá na hora de ir embora. Antes da pandemia, né? Vamos explicar pra turma aí, né, Sana? Antes da exatamente. pandemia, né, gente? 2019. Isso, senão o povo vai falar, lá, fazendo aglomeração. Vai lá, Bom, então, mas vamos lá. Alice. O que é o perfil comportamental, né, voltado para o comportamento sabotador? Bom, eu vou dar uma explicação super rápida aqui do que são os sabotadores para as pessoas entenderem o que é isso. Comportamento sabotador é algo que todos nós temos e que a gente desenvolve numa fase da nossa vida, que é a infância e a adolescência. Quando eu falo isso, quando eu estou fazendo a sessão de sabotador com os meus coaches, eu sempre falo assim, gente, não é pra você sair daqui e brigar com seu pai, com a sua mãe, não, viu? Falar que a culpa é deles. Não. Porque não é só o pai e a mãe, não são só eles as pessoas que podem influenciar para que a gente desenvolva o nosso comportamento sabotador. São vários os fatores. Fato é que a gente desenvolve nessa fase da nossa vida e sim, tem a influência das pessoas que exercem certa autoridade sobre nós. Então, os nossos pais, os nossos tios, os nossos professores, uma série de hipóteses podem vir a causar os comportamentos sabotadores. Yassana, então se eu criar o meu filho da melhor forma possível, ele não vai ter comportamento sabotador? Não, ele vai ter, porque isso é natural do ser humano. Isso é uma forma do nosso cérebro se proteger de possíveis situações que possam nos colocar em perigo. Só que o problema é que quando a gente chega na fase adulta, a gente já não precisa mais desse sabotador, a gente não precisa mais dessa proteção, mas ele já está enraizado no nosso cérebro. E aí a gente começa a agir de formas que a gente se sabota, acreditando que aquilo ali está nos protegendo. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem um cargo de liderança e ela precisa, obviamente, de exercer a função ali de autoridade, de liderança sobre a equipe dela. Ela tem que delegar funções, mas essa pessoa aprendeu no decorrer da infância e da adolescência dela que ela precisava de controlar as coisas. Por quê? Vamos imaginar que os pais dela trabalhavam muito. Então, assim, precisavam de trabalhar muito para poder ter um conforto para o próprio filho. E aí o filho precisa o quê? De estudar sozinho, muitas vezes de fazer um lanche, de almoçar sozinho, de ir para a escola sozinho, coisas desse tipo, que são naturais. Só que ele começa o quê? A ter ali um nível de controle sobre as coisas muito grande, porque como é uma criança, ele fica com medo de acontecer alguma coisa com ele, de ele errar o caminho da escola, né? Vamos imaginar assim. Então ele começa a ter um nível de controle muito forte. Quando ele chega na fase adulta, ele já não precisa de ter tanto controle sobre as coisas, não precisa ser uma pessoa controladora. Mas aí ele se torna um líder, um gerente de uma equipe. E ele começa a ter o quê? Dificuldade de delegar a função. Então, vocês imaginem uma pessoa que é controladora e se torna líder, gerente, diretor de uma equipe ali, de uma empresa. Ele começa a ficar muito estressado e a estressar as pessoas que estão em volta, porque ele começa a achar que ele tem que verificar tudo que todo mundo está fazendo. Ele não consegue delegar as funções, mas ele é obrigado a delegar. Então, ele fica tendo retrabalho de ficar verificando tudo que todo mundo fez. Ele acha que as coisas têm que ser só do jeito dele, que as pessoas não podem ter autonomia para desenvolver o pensamento. Isso é um comportamento sabotador, gente, porque ele está sabotando a si próprio, porque ele está trabalhando triplo, ele fica muito mais cansado, muito mais estressado e ele estressa toda a equipe dele. Isso é nada mais, nada menos do que o perfil sabotador chamado controlador. Assim como a gente tem esse, a gente tem mais 9. Nós temos ao todo 10 comportamentos sabotadores. E todos nós, seres humanos adultos, temos os 10 comportamentos sabotadores. Como que a gente descobre? Fazendo um teste validado cientificamente.
por uma equipe que desenvolveu esse teste, uma equipe americana. A gente tem um livro que dá embasamento para esse estudo, que se chama Inteligência Positiva, do Shizad Chamini, e esse livro traz um embasamento para esse teste. E com esse teste a gente descobre qual é o comportamento sabotador mais forte da pessoa, e no processo de coaching a gente trabalha ali em cima desse comportamento para que o comportamento pare de afetar, né, traga o mínimo de impactos na vida da pessoa. Então, de maneira geral, é assim que funciona o sabotador. Bom, eu acho que eu era esse sabotador no banco. Controlador? Porque eu tive essa infância que ela falou. Só que eu tive uma alegria grande, rapidamente falando aqui desse caso. Em 2004, as moças que trabalhavam comigo vieram conversar comigo. E aí elas falaram o seguinte: Lorena, você é gente boa, mas você tá querendo saber, você tá duvidando do nosso potencial, porque toda hora você vem saber se a gente terminou ou não. Eu falei, não, mas eu tô indo olhar pra ver se terminou ou não, porque eu tô achando que eu tô dando muito trabalho pra vocês. Aí a comunicação não encaixava, graças a Deus elas vieram falar comigo. Eu fui pra casa e chorei litros. Vamir Almeida, né, meu diretor na época, eu era gerente de marketing, falou assim: Lorena, ainda bem que você entendeu, porque elas estavam na dúvida se podiam falar contigo. Eu falei, não, falem com ela, porque ela vai entender. E aí eu comecei a mudar essa não, mas foi dura a mudança. Foi duro. E eu queria controlar o tanto de serviço que eu dava para elas. E elas estavam achando que eu estava duvidando da competência delas. Você tinha que ir lá conferir pra ver se estava pronto. Olha que louco. Eu confiava, mas não confiava, porque eu estava cobrando toda hora. Entendeu? Mas é isso mesmo. Do céu. É assim. Não vou nem falar muito, não. Vai lá, Liz. Fala, Liz. Mas é isso mesmo. É bem provável que você tivesse o controlador bem forte ali naquela época. E aí você falou uma coisa agora, antes de voltar a palavra para a Alice, você falou uma coisa muito interessante, que a gente tem os 10 sabotadores, todos nós temos, nem que seja um pouquinho de cada um, mas às vezes a gente tem um sabotador muito forte num trabalho e no relacionamento pessoal, amoroso, por exemplo, você tem um outro sabotador mais forte, e na vida com relação com seu filho, você vai ter um outro sabotador mais forte. Então como é que eu faço? Eu vou ficar doida cada hora eu tô uma pessoa com múltiplas personalidades? Não é isso. Quando a gente começa a trabalhar o sabotador e a gente enxerga qual é o mais forte de maneira geral e vai trabalhando em cima dele, todos os outros ficam mais fáceis da gente identificar em quais momentos eles estão entrando em ação, e você consegue também ir diminuindo a força deles, a força de atuação deles na sua vida de maneira geral. Então, assim, mesmo trabalhando um só de cada vez, isso faz uma diferença gigantesca em todos os aspectos da vida. Achei que nós vamos ter que conversar depois profissionalmente. Até eu. Eu já tô aqui pensando. Marcelão deu certo, né? Pois é, já Marcelão, temos Olha que beleza. Eu já até agradeci a Sanam formalmente, ela sabe disso. Porque realmente o Marcelo, ele deu um up mesmo na vida dele, pessoal e profissional. Ele não tá aqui não, mas ele não importa de eu falar isso dele não. Ele ficou muito feliz com o trabalho que você fez com ele, viu? Eu fico muito satisfeita, assim, quando ele publica foto lá, pedalando, fazendo as coisas, com a mesa organizada, igual aquele dia, eu falei, não, Lorena, nesse caso, a mesa organizada é que é o foco dos meus parabéns. Exatamente. Cara, isso é sensacional, sabe? Quando eu vejo a pessoa fluindo, porque mesmo depois que termina o processo de coaching, a pessoa consegue manter aquilo ali. Nossa, isso é muito bom, isso é muito gostoso de ver, tem santa e a Sanam não, né? Acender a vela pra santa. Porque pelo que eu tô entendendo, assim, o mais importante é identificar, né? Tem um processo de coaching seu que você vai orientando, mas depois que a gente identificou ali, fica mais fácil, né? Com o tempo a gente ir controlando e usando técnicas, né? Pra controlar esses sabotadores. Exatamente. O que acontece, Alice? Quando a gente faz o teste, né, tem a sessão que eu chamo de devolutiva, porque o teste gera um relatório gigante. Então, a gente faz a sessão para explicar todo aquele relatório, aquele contexto, eu explico mais aprofundado. E nessa sessão, a gente já trabalha uma primeira técnica,
técnica, que é para trabalhar o crítico. O sabotador crítico, ele é o mais, assim, eu falo que ele é o chefe da gangue, que ele é o Al Capone, sabe? Ele manda e os outros são o braço direito, são os capangas dele. Então, nessa primeira sessão, a gente já trabalha fortemente essa voz, que é aquela voz interna que fica te criticando, sabe? Ah, você não vai dar conta, você não vai ser capaz, aí você veste uma roupa, olha no espelho, ah, não, tá ridículo. Essa voz que fica falando com a gente é o crítico. E aí depois a gente trabalha de novo, no decorrer do processo de coaching, eu volto com uma outra ferramenta para trabalhar outro comportamento sabotador, que é aquele que atua mais fortemente na pessoa. E ali eu explico também todos os outros comportamentos sabotadores. E o que acontece? Quando a pessoa entende o que é cada um desses perfis sabotadores, ela começa a perceber quando que o sabotador está entrando em ação. O sabotador é muito sorrateiro, né? Ele surge assim, muito igual a Lorena deu de exemplo. Ela achava que estava ajudando, mas no final das contas, ela estava prejudicando. Ela estava prejudicando as pessoas e a si própria, porque as pessoas ficavam com medo, ficavam, né, receosas de falar as coisas com ela. Então, assim, prejudica a si próprio, antes de mais nada. E aí a pessoa começa a conseguir identificar quais são esses comportamentos. Então, identificar é a parte mais importante. E aí é um passo a passo. Cada dia você ir trabalhando. Você tem que manter isso atento. Essa parte que importa. E essa você sabe que tá acabando nosso programa, né? Ah, não acredito. Já? Tá vendo? Eu falo demais, gente. Deu uma tristeza aqui. Eu acho que ela tem que voltar depois. Eu acho. A gente já pode deixar reservado. Eu também acho. Reserva um ano antes, porque não é muito fácil encontrar essa pessoa. Tô brincando. Você sabe que a intimidade dá liberdade, né? Então é um problema isso. Não é, menina? Dá dinheiro, mas não dá liberdade pro ser humano. É assim. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar os nossos contatos. Você fica à vontade para passar os seus também, tá bom? Tá bom, Então, beleza. O meu Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira. O meu celular é 319-8749-0181. O meu Instagram é @Alice Portela Rocha. E o telefone é 31 98857-5696. Que bom. Isso. Gente, o meu Instagram é ilopsconecta. Se vocês quiserem me procurar também no YouTube, eu tenho um canal que é Ilopes Conecta. No LinkedIn eu estou lá também com a Biassanã Lopes. O meu site está entrando no ar, provavelmente daqui umas 2 semanas, assim espero, né? Agora em agosto. Enfim, agora em agosto, meu site entra no ar, que também é Ilopes Conecta. O meu contato de e-mail, contato@ilopesconecta.com.br, e o meu WhatsApp e telefone para ligação, 31 98767-4304. Então, assim, maneira de me achar tem aos montes, pode entrar em contato. Tá bom. Bom, A gente agradece demais. Foi muito bom, viu? Eu gostei demais. Eu já tô agarrada aí, tá? Na agenda. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada aí, Sanã. Eu que agradeço, gente. Agradeço o convite, a paciência de vocês, né, de terem insistido para a gente conseguir marcar, porque realmente as vezes que a gente tentou, não conseguiu, mas agora foi e estou disponível para outras vezes aí. Pode me chamar. Então tá bom. Demais. Um beijo. Então, até o próximo beijo. Café Delas. Miguelzinho.